Imagine você ser tão dedicado a uma causa que faria de tudo para defendê-la. E então de repente tudo muda. Hoje vamos descobrir como um dos maiores inimigos do cristianismo se tornou seu maior missionário, com uma fé inabalável. Eu sou o Chux e esse é o Por Trás da História. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade romana onde hoje é a Turquia, por volta do ano 2 a.C. Ele era filho de pais fariseus e cresceu como um judeu devoto, que seguia à risca a lei de Moisés. Aos 13 anos de idade, Saulo se tornou discípulo de Gamaliel, que era um rabino influente e respeitado naquela época. Mais tarde, Saulo se tornou membro do Sinédrio, que era um grupo de 71 homens que governavam a nação de Israel. Era como se fosse uma Suprema Corte, ou o Supremo Tribunal aqui no Brasil. Antes de se tornar um dos principais divulgadores do Evangelho e o principal missionário do Evangelho, Saulo foi um perseguidor e um grande odiador dos seguidores de Jesus Cristo. Ele aparece a primeira vez no livro de Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado. Atos 7:58 diz assim: Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Você consegue imaginar o ódio que Saulo estava sentindo naquele momento? Assim também no livro de Atos, capítulo 26, versículo do 9 ao 11, ele relata que perseguia, prendia e torturava os cristãos. Saulo tinha essa raiva porque ele era um fariseu devoto e achava que estava protegendo a lei de Moisés. Ele tinha um entendimento distorcido e acreditava que os cristãos estavam desviando a fé judaica e também tirando as pessoas do caminho de Deus, tirando as pessoas do verdadeiro caminho de Deus. Nesse contexto histórico marcado por perseguições, torturas e mortes, os primeiros cristãos precisavam de maneiras discretas para se identificar e se comunicar. Então existia meio que um código, que era a expressão "o caminho". Esse termo representava os seguidores de Jesus naquele momento. Em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida são uma pessoa. Então o caminho não é uma estrada a ser percorrida, mas sim uma pessoa a ser seguida, que é Jesus Cristo. Esse termo, o caminho, permitia que os seguidores de Jesus se reconhecessem, mas sem chamar a atenção dos seus perseguidores. O caminho não era apenas um nome para os cristãos primitivos, mas também era uma maneira de viver. Ele trazia a essência do cristianismo. E isso é algo que ainda podemos refletir hoje em dia. Será que estamos vivendo como caminhantes de Jesus, deixando que ele seja o guia da nossa jornada? A narrativa bíblica encontrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, descreve a jornada de Saulo para Damasco, onde ele pretendia prender mais cristãos. No caminho, uma luz brilhante o envolveu e uma voz o chamou pelo nome, questionando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tremendo, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Os homens que estavam com ele ouviram a voz, mas não viam ninguém, o que causou ainda mais espanto. Saulo então se levanta, abre os olhos, mas não enxerga nada. Ele estava cego. E então foi levado para Damasco, onde passou 3 dias em jejum e oração. Em Damasco havia um discípulo de Jesus chamado Ananias, que, obedecendo à ordem do Senhor, foi até Saulo e orou por ele. Logo após, Saulo é cheio do Espírito Santo e as escamas de seus olhos caem. E ele volta a enxergar. E também foi batizado. Essa passagem está escrita no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 19. E então Saulo passou a se chamar Paulo, o nome mais comum entre os romanos, refletindo sua nova missão entre os gentios, que era os povos não judeus. Após sua conversão, Paulo dedicou 35 anos da sua vida a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fez 3 grandes viagens, fundando igrejas em cidades como Antioquia, Éfeso e também em Corinto. Em suas viagens, Paulo não abriu apenas igrejas,
mas também desafiou os limites culturais e religiosos daquela época, levando a mensagem de Jesus a diferentes povos, culturas, algo que transformaria o cristianismo em uma fé universal. Um dos eventos mais importantes na história da igreja primitiva foi o Concílio de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano de 48 depois de Cristo. Esse concílio foi uma reunião dos líderes cristãos da época para discutir questões importantes da fé. Um dos principais temas dessa reunião foi se os gentios, ou seja, os povos que não eram judeus, precisavam seguir a prática da circuncisão para se tornarem seguidores de Cristo. A circuncisão na cultura judaica era um procedimento em que uma parte do órgão genital masculino era removida. Paulo teve um papel crucial nesse debate, defendendo que os gentios poderiam fazer parte da igreja sem precisar seguir as leis judaicas, como a circuncisão, por exemplo. Esse foi um momento decisivo para incluir todos os povos na comunidade cristã. Durante sua jornada e suas viagens, Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo perseguições, prisões, naufrágios. Várias vezes Paulo foi submetido a espancamentos como forma de punição e tortura, e também foi apedrejado por uma multidão enfurecida. Ele sofreu diversos naufrágios durante suas viagens, colocando a sua vida em risco pelo Evangelho. Foi preso 3 vezes. As prisões mais conhecidas são as de Jerusalém e a de Cesareia, mas é bem provável que ele tenha sido preso várias outras vezes. Agora, você teria coragem de seguir em frente depois de tudo isso que ele passou? Mas, por que o Senhor Jesus escolheu Paulo, então? Eu acredito que para demonstrar a sua paciência e para encorajar aqueles que acham que são muito pecadores para ter esperança e mostrar que ninguém está além da graça de Deus. Em 1 Timóteo 16 diz assim: mas, por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. A transformação de Saulo em Paulo é uma das histórias mais poderosas de redenção, mudança e fé. Você já passou por alguma transformação em sua vida? E como isso impactou a sua fé? Conta aí nos comentários pra gente. De um inimigo feroz dos cristãos, Paulo se tornou um dos seus mais influentes apóstolos, escrevendo cerca de 13 livros do Novo Testamento, deixando um legado permanente para o cristianismo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo faz essa comparação de uma batalha e uma corrida para descrever o resumo da sua vida dedicada à fé e à pregação do Evangelho. O apóstolo estava na prisão e sabia que estava próximo à sua morte e anunciou que chegava o tempo de sua partida. O teólogo e escritor cristão Tertuliano escreveu essa frase, que é muito interessante e impactante para a gente refletir, que diz assim: se fôssemos acusados de sermos cristãos, haveria provas o suficiente para nos condenar? Essa é uma reflexão sobre o nosso compromisso pessoal com a fé cristã, questionando se a nossa vida demonstra claramente os valores e princípios do cristianismo. Filipenses 4, versículo 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. A frase tudo posso naquele que me fortalece, Paulo destaca que a capacidade de enfrentar tantos momentos de abundância quanto de necessidade vem diretamente da relação dele com Cristo. Esse mistério de viver feliz não é um segredo, mas sim uma compreensão espiritual de que a verdadeira alegria e força vem de uma vida onde Jesus é o centro, que capacita os cristãos a enfrentar qualquer situação
com fé e esperança. Na verdade, a vida de Paulo nos desafia a pensar, não é mesmo? Será que nossa fé é tão visível que poderia nos condenar, caso a gente fosse acusado de ser cristão? Como Paulo, podemos aprender a viver em qualquer situação, confiando que tudo posso naquele que me fortalece. E que assim como ele, nossa jornada de fé deve ser um testemunho vivo da nossa confiança em Cristo. Que a vida de Paulo nos inspire, que ela possa nos inspirar a viver uma fé tão visível que seríamos facilmente reconhecidos em qualquer lugar como seguidores de Jesus Cristo. E se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para ajudar a fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho para receber nossas atualizações. E já comenta aqui embaixo o que mais te impactou na história de Paulo. E fica ligado que tem muito mais por trás da história para a gente explorar junto. E até o próximo vídeo.